Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, onde a gente trabalha basicamente as competências, o fortalecimento das competências voltadas à liderança e gestão de equipes. A liderança tem basicamente duas naturezas. Uma natureza da ação, da busca por resultado, é assim que ela se consolida, e também da reflexão. Porque usualmente os desafios da liderança não são em territórios conhecidos. Então não tem uma fórmula, 10 passos, alguma coisa que vai te levar a sempre conseguir exercer uma influência na intensidade e na direção correta. Então você vai precisar de muitas formas, de muita flexibilidade, de muita reflexão para buscar em si mesmo, né, as premissas necessárias para você transitar nesse território novo e conseguir construir, muitas vezes de forma coletiva, as melhores soluções. Então, bem-vindo a esse espaço. E a gente, na nossa conversa de hoje, a temática vai ser voltada às redes sociais. A bússola da liderança e o desafio das redes. E a gente vai pegar aqui um caso que está ainda, né, bem alta, que é a da Mind, é uma empresa de uma agência de publicidade e que tem foco nas redes sociais. E a gente vai ver que reflexões, que lições, que ganhos a gente pode tirar em termos de aprendizagem de tudo isso que está acontecendo. Então, bora lá, vamos juntos. Quando a gente fala sobre redes sociais, a primeira pergunta é: para que eu vou me incomodar sobre isso? É necessário estar nas redes sociais? E aí a resposta é, né, inevitável. Quem não é visto não é lembrado. E as redes sociais é uma grande praça pública hoje. Então, sim, é relevante você estar ali. E aí, afinal, é quando a gente é lembrado que negócios são fechados, parcerias são traçadas, então é importante a gente se expor. Como empreendedores, como gestores, como empresários, empresárias, o grande desafio da liderança é a exposição. Se a gente não se coloca, não põe as ideias, não põe nossos objetivos, quais são os nossos valores, o que a gente quer quando a gente olha para frente, que tipo de entrega a gente também quer fazer. Então não é só onde eu quero chegar, mas a missão que eu dou a mim mesmo, o legado que eu quero deixar. Tudo isso é essencial estar exposto, para que as pessoas possam criar vínculos de confiança conosco. Sem a confiança, não há avanço. E aí a pergunta fica: como a gente será lembrado? E como a gente será lembrado tem muito a ver com as bases para a nossa tomada de decisão. Essa é a importância. Quando a gente olha para as redes sociais, então, é essa nova praça pública, ela para muitos de nós parece um ambiente completamente VUCA. Ela é muito volátil, muda, antes era o Orkut, agora, depois Facebook, agora é mais o Instagram. São muitas coisas, é o algoritmo que muda, eu tenho que fazer assim, eu tenho que construir relacionamento ou autoridade através de relacionamentos, eu tenho que expor, não tenho. São muitas itens, além de muitas redes. Eu tenho que estar no TikTok, será que é necessário o LinkedIn? Como que eu vou fazer com o YouTube? São muitas coisas. E coisas que mudam, né? E nos trazem muita incerteza. Se eu tiver tal estratégia, eu vou chegar onde eu quero? Não, tem uma outra estratégia. Há muitas mudanças. É muito ambíguo, né? É um ambiente que parece ser de um jeito, mas pode ser um pouco manipulado, é ambíguo para mim. E muito complexo, né? Que ainda tem a ideia de um algoritmo que muda, e eu tenho que me atualizar, mas cara, eu tenho que me atualizar na minha área fim. Como é que eu vou fazer em relação a isso tudo? Então, sem dúvida, um ambiente VUCA. E nos parece muito VUCA, principalmente por ser, para a maioria de nós, desconhecido. E não só porque não é a nossa área de formação. Porque quando a gente olha para a mídia tradicional, chamada às vezes velha mídia, eles também não sabem como lidar nesse novo território das redes sociais. E muito do seu faturamento está em queda. Demonstra que as pessoas querem e vão buscar o que elas irão consumir, não mais na mídia tradicional, mas principalmente nas redes sociais. É ali que as coisas têm acontecido. O que, entre outras coisas, explica um faturamento agressivamente crescente de empresas como a Mind.
Então, eu preciso das redes sociais. Empresário, empresária, eu, empreendedor, eu, um gestor dentro de uma área pública ou de uma grande organização, eu preciso destravar, caminhar nesse território, porque é ele que me traz muitas possibilidades. Não é possível parar, mas nesse território novo, né, incerto aí, como eu vou me guiar? Como eu vou me guiar? É a mesma resposta para qualquer território novo. E o território incerto, novo, VUCA, é o território da liderança. Então, o que a gente vai falar aqui, voltado às redes sociais, vale para tudo, quando a gente fala de novos desafios. Como escolher parceiros? Usualmente, quando a gente está num novo desafio, é muito bom a gente ter parceiros que conheçam um pouco mais. E aí, que escolhas eu faço? E às vezes os parceiros que eu estou buscando são novos funcionários, às vezes é um novo fornecedor, às vezes são clientes, são sócios, né? Aqueles que vão vir para trazer suporte. Como escolher? A melhor forma de escolher isso é quando a gente pega, por valores. Então eu vou pegar aqueles que são similares, que comungam dos meus valores. E aí, entre outros valores importantes, e um dos mais ancestrais nossos, é a justiça. A justiça, ela tem essa coisa da balança, do equilíbrio, de procurar trazer as coisas de uma forma equilibrada, ponderada. A justiça, para a gente, tem essa coisa de retribuição também, de eu ser digno de colher aquilo que semeei, de eu entender que meus espaços devem ser respeitados. E o respeito é um outro valor muito importante. Somos todos iguais na diferença, porque nós somos diferentes. Então, é importante esse respeito, é quando eu entendo que você não tem que pensar como eu. Você tem que ter o seu espaço para expressar suas ideias, para trazer o seu olhar único em relação à perspectiva como um todo, ao território. Nós somos iguais, especialmente diante da lei. Isso é que constrói para a gente esse senso de justiça. E aí, à medida que eu busco pessoas que tenham um compartilhamento em relação a valores como o meu, é possível construir confiança. E a confiança é a base das relações humanas. Então, quando eu não consigo encontrar pessoas que têm esses valores similares, na verdade, eu estou minando as minhas relações. E eu devo lembrar disso também com relação à minha própria postura. É claro que identificar valores similares não é tão simples como parece. Não basta, quero uma empresa fornecedora, né, que é ali, que vai me atuar, que vai junto, que vai caminhar comigo essa jornada. Já sei o que eu faço, vou buscar empresas com os mesmos valores. Assim eu vou na empresa e olho lá no site quais são os valores que ela fala que ela tem. Quem dera fosse assim tão simples. Porque nem conosco é assim. Muitas vezes a gente defende alguns valores e que na prática a gente não consegue colocar realmente eles para serem nossos guias no momento da tomada de decisão. E isso todos nós já experimentamos. Como assim? Os valores têm que estar além do discurso para realmente fazerem contar. Então não adianta fazer uma busca no site da empresa, ou somente, né, no site, ou mesmo ver lá aquelas plaquetas lindamente penduradas em algum local. É importante ir além desse discurso. Como que a gente pode fazer isso? Por que é importante ir além? Porque quando a pessoa tem um compromisso com os seus valores, ela tem o que a gente chama de integridade. Integridade é isso, é quando o nosso discurso está alinhado com a nossa prática. Eu falo da importância da excelência e quando você observa o ambiente da minha empresa, ou mesmo a forma como eu apresento uma proposta, ou entrego o meu produto e serviço, em vários detalhes você observa a excelência. Então, é mais do que só um discurso. É um discurso que leva para uma série de cuidados que são expressos ali, né, na minha atuação. Isso é integridade. A falta de integridade é o fator número 1 na identificação de maus líderes. Líderes que as pessoas querem ignorar. Líderes que, por fim, não são líderes.
Se eles conseguem manter algum tipo de influência, é por uma usurpação de poder. Então, a gente poderia dizer que eles são déspotas, são autoritários, né? E não por uma integridade e aí como um fator de confiança para o exercício da influência. Então, deixa de ser uma influência e passa a ser um autoritarismo, uma atitude de déspota. E, principalmente, isso acontece, as pessoas passam a ignorar essa figura de autoridade pela falta de integridade, de alinhamento entre o que é dito e o que é feito. E todos nós, a gente sabe tanto da importância dessa integridade para nos consolidarmos como seres humanos, que nós temos um dispositivo biológico para detectar esse desalinhamento. E esse dispositivo é chamado dissonância cognitiva. Como assim? O que seria dissonância cognitiva? É um conceito psicológico que descreve uma sensação desconfortável, um conflito mental que ocorre quando uma pessoa mantém crenças, atitudes ou valores inconsistentes entre si. Eu falo que é importante a gente ser verdadeiro, a gente trabalhar com a ética, mas não tem dificuldade nenhuma em mentir quando alguém me coloca numa situação ligeiramente até às vezes desconfortável. Quando alguém me solicita, por exemplo, a apresentação da empresa e eu falo que eu atuei em tal e tal cliente, eu fiz tal e tal formação, quando na verdade isso não aconteceu. Então eu minto e eu abandono o que eu falei sobre ética, sobre verdades, porque afinal, se eu não mentir, eu posso acabar não pegando aquele trabalho. Okay? Então, e quando isso eu faço, a gente tende a sentir esse desconforto. Caramba, eu não fui verdadeira, né? Eu acabei, assim, coagida, com medo de perder e acabei dizendo alguma coisa que não era verdade. Então, para me favorecer, quando vem esse desconforto, quando eu sinto que dói, a gente muitas vezes sente mesmo, nossa, eu falei aquilo e não devia ter falado, a fulana me pediu, ou fulano, para guardar segredo e eu contei isso a respeito dele. Como que eu fiz isso? Diariamente, são muitas situações, maiores, menores, que a gente vê essa dissonância, a gente sente uma coisa que, nossa, não ficou bom. O que eu falei não tem a ver com o que eu mesmo acredito. Eu preciso melhorar nisso. Então, esse desconforto é um feedback em relação nosso em relação à nossa própria postura. O psicólogo social, o Leon Festinger, né, que trouxe esse conceito, sugere que os indivíduos têm uma motivação intrínseca. Motivação é esse movimento, aquilo que nos move para uma ação interna para manter a consistência cognitiva. Ou seja, uma harmonia interna entre nossas crenças, atitudes e comportamentos. Mas muitas vezes esse desconforto, porque a gente não liga ou a gente ignora logo, algumas pessoas chegam até a conseguir praticamente desligar esse sistema interno, esse alerta importante interno. E às vezes até isso pode parecer interessante. Que bom, eliminei esse desconforto, eu precisava mesmo ter resultado, então eu tenho que atropelar algumas coisas. Pode até parecer fácil no primeiro momento, lucrativo, vamos dizer assim, no primeiro instante. E há ambientes onde a cultura maior é de jogos de soma zero, eu preciso, para me dar bem, o outro tem que perder, posturas pouco éticas, muitas pessoas podem acabar desligando esse sistema, porque eu preciso sobreviver, aqui é a lei do mais forte, o importante é levar vantagem. E aí o que acontece é que a confiança como um todo cai. Nosso país, o Brasil, nesse fator confiança, que é um indicador mensurado em diversos países, a gente é um dos países que tem a menor pontuação. Quer dizer que as pessoas confiam pouco umas nas outras. E se eu confio pouco, é muito provavelmente que a minha também consistência cognitiva anda baixa.
E a gente acaba acreditando, né? A gente mede o outro pela própria régua. Não, o outro também não é confiável. E não é confiável por quê? Porque na hora que a gente vai resolver essa dissonância cognitiva, a gente tem 3 formas de fazer isso. Mudando as nossas crenças e valores. Não, é o seguinte, ética é legal, mas como a gente vive um ambiente muito hostil, cara, cada um por si, Deus por todos. É uma mudança. Quando eu mudo isso, as pessoas vão olhar para mim e falar o seguinte, cara, ela não é uma pessoa confiável, ela mente com facilidade. Porque o importante é cada um por si, Deus por todos. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Todos esses ditados revelam na nossa cultura uma tendência da forma como eu vou resolver conflitos. Eu não vou ligar muito para alguns valores que me levam à justiça, à integridade, à honestidade. Apesar de eu ter esse discurso, eu vou procurar defender primeiro o meu. Ou ainda, eu vou encontrar boas justificativas. Olha, é o seguinte, eu menti a respeito, né, da apresentação das muitas coisas que a minha empresa já fez, ou falando que eu tinha uma determinada formação e não tinha, porque senão eu não ia conseguir tal contrato. As pessoas vão olhar e falar, caramba, né? Com essa justificativa ela já dorme à noite. O que mais que ela está prometendo para mim, mas que ela não tem o menor compromisso de cumprir? Cada vez que a gente utiliza uma dessas 2 formas de resolver, a gente enfraquece a nossa capacidade de construir confiança com o outro. Todos nós vivemos vários momentos de crise, de problemas. Né? Às vezes a gente pode, nas pequenas coisas, falar muito, se aquela pessoa que fala sobre a importância da organização, de método. Aí as pessoas podem chegar na nossa mesa e falar, nossa, você fala de organização, seu espaço aqui de trabalho está uma bagunça. Como é que é isso? Eu posso falar, não, sabe o que é? Realmente eu vejo que eu estou muito atarefada, aí é assim mesmo, não dá para fazer tudo. Eu posso ter essa justificativa. É uma justificativa. Continuo achando que a organização é importante, mas não dá, não é toda hora que dá. Toda hora. Ou eu posso simplesmente parar e olhar e falar, cara, é mesmo. E muitas vezes eu consigo estar organizada, e dessa vez está uma bagunça. E eu falar para a pessoa, a organização é importante. Esse início de ano para mim está sendo difícil. E eu estou aqui com a mesa meio bagunçada, mas eu vou voltar a me organizar, porque isso faz uma diferença muito grande. E você mesmo colocar para si uma data e manter a sua mesa arrumada. Isso é a terceira opção. É quando eu decido que, cara, eu quero constantemente ter uma vida nova. Alinhar aquilo que eu falo, eu ser o exemplo. Muitas vezes a gente vê as pessoas comentando, né? O exemplo arrasta. Mas arrasta, a primeira pessoa que tem que arrastar é a nós. Não há mais ninguém, é a nós. Então a primeira pessoa que a gente exerce influência e quer levar para algum lugar como líder é a nós mesmos. E se a gente não consegue ter esse tipo de tensão para um alinhamento, isso fragiliza a nossa possibilidade de contratar pessoas que tenham, de fazer negócios pessoas que tenham esse mesmo tipo de compromisso com os seus valores. Isso é uma coisa um bocado desafiadora mesmo de fazer e de identificar. Então a gente vai pegar esse caso que está público, que ainda está bastante no auge, né? Que é da Mind, e a gente vai observar então os valores que ela traz, né? As suas premissas, mas principalmente dissonâncias no seu discurso. Porque esse é um grande desafio. A gente vai aprender com a Mind e refletir sobre a nossa própria forma de fazer, de se expor, de apresentar-se e de conduzir-se, né? E o quanto que isso pode estar alinhado ou desalinhado, discurso e prática. Então, eles se apresentam como uma agência de marketing digital. E se a gente for olhar, buscando na Mind, a Mind seria para mim uma boa parceira? E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar-se. É um território novo, eu entendo pouco sobre redes sociais, o que vai me guiar para escolher a Mind ou não como uma parceira? Valores. E a gente vai lembrar daqueles 2 valores, justiça, respeito, que muitas vezes
O justiça nos guia, nós, seres humanos. A gente quer estar num ambiente que a gente sinta esse equilíbrio, que as coisas sejam justas. Isso para a gente, como essência humana, é fortíssimo. E um outro que é muito importante também é respeito. Então, vamos lá. A gente está buscando um parceiro. Ela seria uma ótima parceira, é uma agência. Eu peguei alguns dados e imagens desse documentário da Sputnik. Tá lá, é um vídeo no YouTube, aconselho que vejam. E eles apresentam a Mind como uma empresa que tem 1 bilhão de seguidores. Um número que, bem trabalhado, claro, vira uma mina de dinheiro. Sem dúvida. E o faturamento dessa agência tem aumentado nos últimos anos. Eles têm uma banca digital. Olha só, uma série de influenciadores que fazem parte dessa banca digital da Mind. Ela consegue coordenar isso daí na fala dela mesmo. Está aqui a Polly Oliveira, que é uma das... Estão dentro da Mind. Você paga e o conteúdo é distribuído em várias páginas, como se fosse algo orgânico. Então, um comenta, mais de um aqui posta, e os outros vão comentando uns nos outros, e isso faz um movimento dentro da rede que o algoritmo percebe como relevante. Então, o algoritmo mesmo começa a apresentar muito mais esse assunto na internet. Então, essa banca consegue definir quem vai virar assunto na internet. Imagina, você quer estar presente nessa praça pública das redes sociais, olhar para a Mind é uma incrível parceira, né? Então, ela tem muitos seguidores, tem incríveis influenciadores digitais, tem uma banca digital, tem uma estratégia que parece ser muito poderosa, e é muito poderosa. Então, eu vou examinar mais alguma coisa. Porque se eu quero construir uma parceria, não estou pensando em começar hoje, que eu vou acabar amanhã. E como ela vai estar falando da minha marca, eu vou procurar, então, raízes. A gente compartilha mesmo os valores? E aí, uma das formas que a gente tem para ver isso, né, e evitar que algo saia errado, é ver o alinhamento de valores. Então, vamos pegar algumas falas da sócia, de uma das sócias da Mind. A primeira fala é: a gente vive num país que a gente instrui as pessoas a se posicionarem, não ficarem caladas. A gente reclama que ninguém vai às ruas, e aí, na hora de fazer propaganda, querem que a pessoa se cale. E aí você pensa, que bom, ela gosta de pessoas que se expõem. E uma das funções do líder, de um gestor, mesmo numa área pública, é se expor. E essa pessoa gosta de se expor. Isso tem a ver comigo, né? Então, gostei desse posicionamento. E eu quero me expor numa área pública, numa praça pública. E ela quer também exposição. Que ótimo. Mas aí a gente segue na fala dela. Então, a Mind é contra esse tipo de pedido, que as pessoas não falem, né? Não se exponham mais. Até porque isso cerceia a liberdade de expressão das pessoas. E a gente tem um perfil de casting, que tem um posicionamento político muito claro. Então, não tem como a gente falar que é melhor ficar quieto. Nem seria o nosso propósito. Aí tem várias coisas que começam a chamar a sua atenção. Às vezes, você não gosta de um posicionamento político muito claro. Não, eu quero expor a minha empresa. E eu acho que posicionamento político é muito pessoal. Não quero me envolver nisso, né? Então, isso, de repente, pode acender em você um sistema de alerta. E aí, não faria já dela uma possível parceira. Pode ser que não. Você acha que a gente vive mesmo um mundo polarizado, mas que é normal e que tem aquela pessoa mais do meio, tem o pessoal que tem mais nos extremos. E discutir política é importante, mesmo para quem é empresário, porque a política tem um forte impacto nas empresas, no ambiente empresarial. E aí você também fala, olha ali, né, a palavra liberdade de expressão das pessoas. E você fala, pô, que bacana! É uma empresa que quer que as pessoas tenham a liberdade de se expressar, né? E aí vem uma outra coisa que chama a atenção. A gente tem um perfil de casting de posicionamento político muito claro. E segundo a Sputnik e outros comentaristas depois, é um perfil bem à esquerda. Dentro do espectro político, bem à esquerda. E aí, então, você aqui já chama atenção.
Porque apesar dela falar de liberdade de expressão, aquele equilíbrio que vem do valor justiça não está presente, porque ela tem um perfil muito à esquerda, ou exclusivamente à esquerda. E aí isso já diz que é uma pessoa que, apesar de falar de dar liberdade de expressão, ela traz essa liberdade somente para um espectro. Não há justiça, equilíbrio nesse posicionamento. Hoje, ela pode ter isso em relação a um perfil político, mas talvez quando ela for negociar com você, ela não vai também considerar a sua posição, o seu outro olhar, porque ela passa a acreditar que é o olhar dela, que é o único olhar válido, correto, ético, que é o bom, né? Está acima dos demais. E isso é um risco. Então, aqui uma dissonância cognitiva e que muitas vezes nós temos. Numa reunião, aqueles que discordam, aquele que não tem o meu pensamento, eu já acho que ele é do contra, não veio para agregar, não entende o que é certo. É sempre o outro que não entende? Ou será que o meu pensamento precisa ser refinado às vezes? Aqui a gente observa o quão humano a dissonância cognitiva pode ser. E é só a reflexão que me traz para uma postura mais justa, mais equilibrada, né? De ver valor realmente, isso é o respeito, né? De ver valor naquele que me é diferente. E ela segue uma outra fala. Mas há casos que a marca, cliente dela, fala: não quero quem se posicione, não quero quem fala de política. Eu, pessoalmente, sou contra isso. Acho que a gente deveria contratar a pessoa pelo que ela é, não por quem ela vai votar. E cada vez mais por ela ter um posicionamento. Acho que a marca tem que se linkar com pessoas que se posicionam. Se você quer ter um produto que tenha posicionamento, acho que o mercado está... Se você quer dizer, você tem que buscar pessoas que se posicionam se você quer um produto que tem posicionamento. Acho que o mercado está mudando para ser cada vez mais posicionado, ainda mais no momento atual. Então ela acha, de novo, que você tem que se posicionar, mas ela só tem um tipo de posicionamento, à esquerda. Então, aqui na fala dela, ou você pensa igual a ela, ou você é para estar fora do jogo. Isso é sempre uma falta de respeito. É um enorme risco. Quem pensa assim é um risco para si e para o outro. Faz isso por pura maldade? Claro que não. Faz isso porque acredita realmente. Mas quando a gente acredita realmente e isola é só um lado, é muito fácil a gente se tornar autoritário. A justiça está nesse equilíbrio. Mesmo que eu aposte um pouco mais de um dos lados, né? E no meu caso, como empreendedora, como empresária, eu aposto sempre um pouco mais no livre mercado. E o livre mercado está muito mais presente nesse espectro um pouco mais à direita. Tem que ser muito? Não, porque também precisa-se da justiça. Quem provê a justiça? O Estado, que é mais à esquerda. Então eu preciso desse equilíbrio para andar. É quem me fala diferente, é quem pensa diferente, é que me traz questões relevantes. A liberdade é importante, mas o bem-estar de todos também. Então é um equilíbrio nisso. E quando a gente aposta num lado, a gente tem uma aposta, mas a gente deve lembrar que sem outro lado não se caminha bem. E é só nessa reflexão que esse pensamento vem mais forte. Então, apesar dela falar, eu sou contra isso, a gente deve quem contratar pelo que a pessoa é, não em quem ela vai votar. Mas, ao mesmo tempo, ela fala que é importante se posicionar e o posicionamento só pode ser à esquerda. Por isso que ela só tem casting à esquerda. Então, não é para você votar pelo que a pessoa, contratar pelo que a pessoa é, mas pelo que ela vota. Então, a fala dela contradiz a ela mesma. Ela segue. A gente não inibe a liberdade de expressão de nenhum artista. A gente quer um país melhor, com mais respeito entre as pessoas. No entanto, né, mesmo no próprio documentário da Sputnik, eles falam que é um senhor canhão que essa marca tem, que essa empresa tem, para construir ou destruir reputação. E agora, o caso que trouxe até a empresa aqui em mente, né, tá no burburinho das redes e do holofote, até mesmo pensando até numa CPI voltada
para as redes sociais, para a força dessas, né, organizações que podem surgir, vem exatamente dessas ações coordenadas, da força que pode se ter em construir ou destruir reputação. A gente não inibe a liberdade de expressão de nenhum artista, mas a gente dá foco somente para um espectro. Porque a gente quer um país com mais respeito. Se eu respeitasse, eu teria ambos os espectros. Eu teria um debate um pouco mais claro e buscaria pessoas que conseguem ver valor de um lado e do outro. E com isso construir um ambiente que seja de verdade mais favorável à maioria. Todos nós estamos seguros, né? Cada um de nós individualmente estará seguro quando todos nós estivermos seguros. Quando de verdade houver respeito entre as pessoas. Mas não há. Por isso o caching é só de um dos lados. Então, vê que a gente consegue ver aqui um discurso, uma fala sobre liberdade, sobre respeito, mas que não encontra, não reverbera na prática. E isso para a gente é importante, de novo, para a gente selecionar, né? Aqui no caso, uma possível parceria com uma empresa como essa. E aí, lembrar, eu estou linkando a minha empresa a essa empresa. Se essa empresa está em risco e agora é questionada, tem sido questionado o seu modo de atuação, as suas escolhas, a minha imagem segue junto, para onde for. E aí eu tenho que entender, e esse é o risco, é que é um processo muito fácil da gente perder aquele gatilho da dissonância cognitiva. E eu tenho que saber identificar quando a própria fala do outro está em dissonância, e aí trazer para mim. Será que a minha fala também está em dissonância? Esse é enormes questões, né? Como eu seleciono o outro e saber que também nós estamos sendo selecionados. Reconhecer o alcance dessas agendas de forma transparente pode ajudar a nos manter alerta. Essa é a última fala do documentário da Sputnik. Entender a força, né, e as agendas. Então, há uma clara agenda dessa empresa, e aí eu tenho que ver essa agenda, mesmo que ela fale de liberdade, de respeito, tem a ver comigo? É isso mesmo, tem a ver com os meus valores? Porque se eu atrelo a minha marca à marca dessa empresa, eu vou estar dizendo que, na verdade, eu penso igual. Na verdade, eu também falo de liberdade e de respeito, eu não pratico nada disso. Porque eu não consegui identificar isso. É porque eu também faço. Então, vejam o quanto de risco que tem eu não conseguir ativamente passar aquela bússola dos valores ao selecionar meus parceiros. E aqui a gente está falando de um possível fornecedor. Mas é a mesma coisa para nossos colaboradores, funcionários, sócios, né? Mesmo critério. Aí a gente vai ver a mensagem que a empresa deixou diante de tudo isso. Entra no site, tem essa mensagem, eu peguei só algumas das falas. Porque todos os perfis agenciados por ela são livres, totalmente independentes e administrados apenas por suas donas e seus donos. Aqui é um momento muito delicado, porque o apenas pode ser que realmente eles assumam uma conta dos seus muitos influenciadores, eles têm artistas famosos com milhares, milhões de seguidores. E pode ser mesmo que só quem administra o conteúdo desses clientes da Mind sejam os próprios donos e donas. Mas pode ser que não. Pode ser que um desses influenciadores já passaram por momentos muito difíceis, críticas duras, ou muitas pessoas acessando e querendo conversar. E aí a Mind foi lá e disponibilizou pessoas, né, expert, para auxiliar nessas contas. Então pode ser que o que ela postou aqui não seja verdade. Seja simplesmente para se defender. Agora, se você é um dos influenciadores, dos clientes da Mind, e que já teve esse tipo de assessoria da Mind, de entrar na sua conta, de fazer tudo, você vai estar se perguntando, eu sei que mentiu. Será que ela mente para mim?
Vocês veem que, às vezes, uma resposta pouco reflexiva, né? E às vezes a pouca reflexão, quanto mais nos extremos eu estou, não só de espectro político, mas das minhas ideias serem sempre melhores, ou mais corretas, ou mais dignas do que as ideias do outro, eu me sinto mesmo superior ao outro. Eu fico menos sensível ao alerta da dissonância cognitiva. E eu acabo expressando coisas sem receio. Aqui a gente pode perder muito da confiança com os demais. E ainda tem uma outra fala que ela traz. Ela traz assim, que está lá no site da empresa. A empresa traz. Jamais orquestramos postagens e conjunto, de nenhuma forma, ou criamos estratégias de cunho político para nenhum campo ideológico, a não ser a divulgação de ações publicitárias contratadas pelas empresas que atendemos e ativadas pelas pessoas que agenciamos. Aqui é interessante porque, apesar de falar jamais orquestramos postagens em conjunto ou criamos estratégias de cunho político, lembrando que há pouco, numa outra entrevista, ela tinha falado exatamente sobre cunho político, a importância de se posicionar, e ela tem um posicionamento claro, aqui ela meio que nega o que havia sido dito, e aí você já se pergunta, ela tem vergonha, a empresa não quer assumir? Então, ela não convive bem com isso? Ela quer que seja velado? Ou ela acha que isso está acima do bem e do mal? Há uma confusão muito grande aqui em relação aos próprios valores e o quanto que ela aposta de verdade no que ela está divulgando. Então, é interessante. Aí ela põe que jamais faz, a não ser a divulgação de ações contratadas pelas empresas que atendemos e ativadas pelas pessoas. Ela praticamente fala que faz. Apesar de ter dito que jamais orquestral, mas faz. Essa fala, apesar de confusa, né, é uma coisa quase negando a outra totalmente, ela fica mais interessante que a primeira. Porque ela abre espaço mesmo, então a gente faz, desde que contratado. Só não faz graça, né? Não é, a gente não faria livremente, apesar que ela já tinha uma frase, né, a sua sócia, não a empresa, que aqui é um posicionamento da empresa, então talvez mais sócios, né? Que é importante se posicionar, e é no cunho político também, e que ela vai fazer força em relação aos seus clientes para isso, se posicionar, porque o mundo está mudando, e é um mundo de posição, e de uma única posição. Então aqui, de novo, há uma dissonância, há algo que não está alinhado, né? E não está alinhado principalmente se os seus valores têm a ver com liberdade, com equilíbrio, com respeito. Ok. Por outro lado, há quem só vive para semear ódio, mentiras, calúnias e fake news. Isso é muito interessante, porque então eu sou só vítima, né? Eu fiz tudo certo, perdão, mas quem está contra mim vive para semear ódio, mentiras, calúnias, fake news. Não eu, só o outro. Aqui, pessoal, é um outro padrão muito comum. Se a gente está nos extremos, e aí não importa em que extremo você esteja. Se você acha que só o meu lado é correto, eu não tenho nada o que aprender e encontrar de equilíbrio com o outro lado, para mim sempre o outro é inimigo, só traz ódio, só mente, só faz calúnia, e bom e perfeito e santo só eu mesmo. Essa é uma posição que fecha a porta do aprendizado, fecha a porta da construção de liberdade, de influência, de liderança. Aqui é o reino do autoritarismo, da imposição, realmente uma postura mais para o déspota e menos para o líder. Vê que a nossa posição para a liderança começa em nós, não é no outro, não. E esse caso da Mind, a gente conseguir olhar para essa fala e ação, é muito importante. Claro que não para a Mind, é muito importante para nós, né? Então, o que fazer? Perceber a dissonância em você é o primeiro ponto. Como todos somos suscetíveis à dissonância, porque há muitas coisas que acontecem.
né? As pressões do dia a dia, uma crise que surge, um problema rápido que a gente tem que resolver, a tendência, a pressão para, primeiro, não ser ético, ou seja, mentir, enganar, né? Fazer algum tipo de, às vezes até roubo, né? Roubo em vários aspectos, é, pode acontecer. Porque é muito forte essa pressão e aí vem dentro de nós uma sensação de sobrevivência. E aí a gente desliga a dissonância. Então isso primeiro é olhar quantas desculpas eu arrumo para conseguir dormir bem. Eu vejo que eu posso ter sido grosseira e eu falo, não, eu fui a verdadeira, o outro que é muito fresco. Eu fui, às vezes, até impositiva, não, só o meu espectro político que é bom. O outro é extremista, tem ódio, ou é whatever, né? Seja lá o que for. Eu não tenho nada para aprender com o outro. Se está me incomodando, tem alguma coisa que eu posso encontrar mais equilíbrio? Será que eu estou deixando de ter respeito por esse olhar do outro? O que ele traz? O que ele traz que eu conseguiria ajustar e com isso até melhorar o que eu trago, né? Essa minha percepção, esse meu olhar. Então, aqui algumas coisas é importante. A primeira delas é a gente nunca dormir sossegado. Primeiro perguntando qual é o nosso alinhamento. Eu estou conseguindo fazer aquilo que eu prego, né? Eu falo sobre organização, que foi o exemplo que a gente deu. Como é que está a minha vida? Está mais para organizada? Eu tenho um compromisso diário com isso? Quando eu falo sobre excelência, eu busco ter essa excelência no meu cotidiano, não só a fala, a importância, trazer frases, que nem eu entrei há pouco numa empresa cheia de frases muito corretas, muito falando de valores, mas a excelência, o compromisso com o respeito, a transparência, zero. Foi péssimo, não indicaria, não voltaria a buscar os serviços dessa empresa. Eu fui muito franca, inclusive, gente, e dando feedback. Eu fui na sua empresa, gostei do aspecto, observo, mas olha o resultado, olha o que está acontecendo. E às vezes você, como dono, não está sabendo. Mas depois eu fui ver no site, tem outras reclamações parecidas com a minha. Quer dizer, a pessoa, na verdade, não se importa em ter um alinhamento entre aquilo que ela prega e aquilo que se faz. As coisas permanecem o mesmo. Então, a primeira coisa é buscar alinhamento. Porque para a gente ter resultado, a gente precisa desse alinhamento. Porque a gente só vai encontrar resultado através das pessoas. E para ter resultado com as pessoas, a gente precisa gerar confiança. E se eu tenho dissonância, eu não gero confiança. Essa é a primeira coisa. Eu vou ter poder, às vezes, pelas minhas relações, pelo que eu consegui, mas vai ser um poder que sempre passa. Organizações longevas, empresas longevas, prezam por seus valores. Elas não abrem mão. Elas buscam continuamente, de verdade, praticar aquilo que elas falam. Então, se elas falam de excelência, elas continuamente revisam, olham onde está faltando excelência. Se elas falam sobre respeito, elas querem pluralidade, sem abrir mão da competência, da excelência, dos resultados, mas querem esse pensamento diverso para conseguir ter inovação. Então, a primeira coisa é a gente olhar para si mesmo a partir dessa reflexão. E a segunda é observar esses padrões. Aqui a gente trouxe um caso, mas às vezes a gente tem um grande cliente e que a gente observa na fala dele também essa dissonância. Hoje, ele está sendo autoritário, ou, né, passando a perna, ou deixando de pagar alguém que eu conheço. Amanhã pode ser comigo. Então, se eu tenho um grande faturamento com um só cliente ou com 2 clientes, eu não posso dormir sossegado. Eu preciso ampliar esse leque. Porque, principalmente, quanto mais poder tem esse meu único cliente, maior a tendência dele poder achar que ele não precisa ser assim tão ético. Principalmente dentro da cultura que nós estamos, né, todos aqui envolvidos. Temos visto aí grandes empresas indo à falência e seus sócios, apesar de ter muito recurso, não pensam que vão pagar nenhuma daquelas dívidas, né? Querem contar com o BNDES, com outras fontes para socializar aquele gigantesco bilionário, né, prejuízo. Então, e aí ele está querendo socializar o prejuízo para toda uma nação. Vai cuidar de me pagar? Não. Então, quanto maior e mais poder tem um cliente, mais cuidado eu tenho que ter.
Mesmo com os colaboradores. Um colaborador que não tem respeito, que não zela pelo equilíbrio, a justiça, pela excelência, mesmo que ele venda muito, mesmo que ele produza muito, ele vai estar colapsando, vai estar prejudicando a equipe, vai estar distorcendo o ambiente dentro da empresa. Com esses a gente precisa conversar, precisa mostrar esses padrões, olha, você fala isso e faz aquilo, a gente aqui prega por isso aqui, como é que é a sua possibilidade de mudança? Existe? Essa conversa franca, honesta, é fundamental, porque muitas vezes até ele já tinha desligado esse botão da dissonância, esse alarme interno. E numa conversa franca, porque você vê valor nele, ele vai ter pelo menos a chance de realinhar-se. Pode ser que ele arrume só uma boa justificativa, que ele diga que isso não é valor dele, mas você fez a sua parte. Teve essa conversa corajosa, essa conversa aberta com ele, e que pode ser que você resgate um grande talento. Então, é essa conversa, né? Espero que tenha gerado aí boas reflexões. O modo de fazer dentro da liderança é ser. E esse ser é contínuo aperfeiçoamento, aprimoramento. Então, eu deixo aqui essa conversa, essa reflexão para o início do ano, que a gente possa ter um ano de muitos alinhamentos, que a gente possa ter um ano de muitos crescimentos. Até a próxima e a gente se vê. Espero que tenham gostado. Deixa aqui embaixo seus comentários. Fez sentido?